Eu sabia fazer bolo de chocolate desde os meus 22 anos. Aprendi com a minha avó, que dizia que o segredo estava em não ter pressa e usar chocolate de verdade, nada daqueles em pó baratos de supermercado. Durante 28 anos, todo dia 1º de março, eu acordava cedo para fazer o bolo de aniversário da Mariana. Chocolate com recheio de brigadeiro, cobertura brilhante, morangos frescos em volta. Ela sempre amou. Naquele sábado, 1º de março, acordei às 5h30 da manhã como sempre fazia. Fui até a quitanda da Dona Irene comprar os morangos mais bonitos, voltei para casa e passei 3 horas na cozinha. O apartamento cheirava a chocolate derretido, aquele cheiro doce que grudava nas cortinas e nas roupas. Limpei a cozinha 2 vezes, embrulhei o bolo numa caixa bonita que comprei numa loja cara do centro. Vesti o vestido verde que tinha comprado especialmente para a festa, passei batom, prendi o cabelo. Me olhei no espelho e pensei que estava apresentável para os 58 anos. A festa era às 4 da tarde, num salão que a Mariana alugou perto do apartamento dela. Quando digo apartamento dela, preciso explicar. Era um apartamento que eu comprei para ela há 2 anos, quando ela entrou na faculdade de engenharia. Está no meu nome, sempre esteve, mas ela morava lá. Paguei à vista com o dinheiro que juntei, trabalhando como contadora durante 30 anos. O Rogério, meu ex-marido, nunca teve dinheiro para essas coisas. Na verdade, ele nunca teve dinheiro para nada. Cheguei no salão 5 minutos atrasada, porque o trânsito estava horrível. A Mariana estava na porta recebendo as pessoas, linda, num vestido vermelho que eu não conhecia. Ela me cumprimentou com um beijo rápido no rosto, daqueles que a gente dá em visita chata, e apontou para a mesa onde eu podia deixar o presente. Nem perguntou do bolo. Eu disse que tinha feito o bolo de chocolate dela, que estava na caixa. Ela disse só um obrigada seco e já virou para cumprimentar outra pessoa. Antes de continuar essa história, quero te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está me acompanhando. É maravilhoso saber até onde essas histórias estão chegando. Entrei no salão e senti o estômago revirar. O Rogério estava lá, claro, encostado no bar com uma cerveja na mão e aquela cara de quem já tinha bebido mais do que devia. Ao lado dele, grudada no braço dele como se fosse cola, estava a Viviane. Cabelo loiro platinado, vestido justo demais para a idade, salto agulha, maquiagem carregada. Ela me viu e sorriu. Não foi um sorriso qualquer, foi aquele sorriso de quem ganhou alguma coisa. Eu conheci a Viviane 3 anos atrás, quando descobri que o Rogério tinha uma amante. Na época, a Mariana ficou do lado dele. Disse que eu estava exagerando, que essas coisas acontecem, que casamento é difícil, que eu devia tentar perdoar. Eu não perdoei. Pedi o divórcio. Ele saiu de casa, foi morar com a Viviane num apartamento que eu depois descobri que foi pago com dinheiro que sumiu da nossa conta conjunta anos antes. Mas isso é outra história. Fui até uma mesa no canto, longe de todo mundo. Reconheci algumas pessoas, amigas da Mariana, mas ninguém veio falar comigo. Eu era a mãe, mas parecia que ninguém sabia bem o que fazer comigo ali. A irmã do Rogério passou por mim, acenou de longe, não se aproximou. A festa estava cheia. Música alta, gente rindo, bebendo. Eu segurava a bolsa no colo e sentia que não devia estar ali. Depois de 1 hora, a Mariana pediu silêncio. Disse que ia cortar o bolo. Todo mundo se juntou em volta da mesa. Eu me levantei também. Fui chegando perto. Vi que tinham colocado o meu bolo no centro da mesa, com velinhas acesas, aquelas velinhas de número 2 e 8. 28 anos. Eu lembrei dela bebê, pequenina, chorando de madrugada. Lembrei das fraldas, das papinhas, das noites sem dormir, das reuniões na escola, dos cursinhos caros. Senti a garganta apertar. A Mariana soprou as velhinhas, todo mundo bateu palma, cantou parabéns. Ela pegou a faca, cortou o primeiro pedaço. Eu fiquei esperando. Sempre foi assim. A aniversariante corta o primeiro pedaço e dá para a mãe. Tradição da nossa família. A avó da Mariana fazia assim, eu fazia assim, achei que ela ia fazer assim também. Eu até dei um passo para frente, mas ela virou para o outro lado. Para o lado onde a Viviane estava, de braços cruzados, sorrindo. A Mariana colocou o pedaço de bolo num prato bonito, caminhou até a Viviane e entregou para ela. O salão ficou em silêncio. Aquele silêncio que dói no ouvido. Eu vi gente trocando olhares, vi a tia do Rogério arregalar os olhos,
Vi um primo da Mariana baixar a cabeça, e então a Mariana falou. A voz dela estava alta, firme, sem vergonha nenhuma. Esse é pra você, Vivi. Você é a minha mãe de verdade. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não consegui respirar direito. Agarrei a alça da bolsa com tanta força que as unhas ficaram brancas. Vi a Viviane pegar o prato, abraçar a Mariana, dar um beijo estalado na bochecha dela. Vi o Rogério levantar a cerveja tipo brindando. Vi todo mundo sem saber o que fazer, alguns tentando disfarçar, outros olhando para mim com pena. Pena. Eu não queria pena de ninguém. Peguei a bolsa, virei e comecei a andar em direção à porta. Ninguém me parou. Ninguém veio atrás. Ouvi a música voltar, as conversas recomeçarem, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse passado 28 anos da minha vida criando aquela menina. Como se eu não tivesse acordado às 5:30 da manhã para fazer aquele bolo que ela acabou de dar para a amante do ex-marido. Entrei no carro e dirigi para casa no automático. Não lembro do caminho. Não lembro se peguei trânsito, se parei no sinal vermelho, nada. Só lembro de chegar no estacionamento do meu prédio, desligar o carro e ficar sentada ali, segurando o volante, olhando pro nada. Subi pro apartamento, tirei o vestido verde, enfiei uma camisola velha, sentei no sofá e foi aí que comecei a chorar. Chorei tanto que a cabeça doeu, que o peito doeu, que o corpo inteiro doeu. Chorei pelas mamadas de madrugada, pelas fraldas, pelas papinhas que ela cuspia na minha cara. Chorei pelas broncas que levei da diretora da escola, porque a Mariana tinha colado na prova, e eu precisei ir lá dar satisfação. Chorei pelos finais de semana que passei, fazendo lição de casa com ela, ensinando matemática, português, história. Chorei pelo dinheiro que gastei em cursinho, em material escolar, em roupa, em médico, em dentista. Chorei até não ter mais lágrima. Quando parou de sair água dos meus olhos, fui até o quarto e olhei para as fotos na parede. Tinha uma da Mariana bebê, gordinha, sorrindo sem dente. Tinha outra dela com 7 anos, usando aquela fantasia de princesa que eu fiz à mão porque não tinha dinheiro para comprar pronta. Tinha uma da formatura do ensino médio, ela de beca, eu do lado, as duas abraçadas. Eu estava sorrindo nessa foto. Parecia orgulhosa, parecia feliz. Tirei todas as fotos da parede, coloquei numa caixa, fechei a caixa e guardei no armário do quarto de hóspedes. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto. A casa estava em silêncio, aquele silêncio pesado de apartamento vazio. Eu morava sozinha fazia 3 anos, desde o divórcio. No começo foi difícil, tive que me acostumar com o silêncio, com não ter ninguém para conversar na hora do jantar. Mas naquela noite, o silêncio era diferente. Era um silêncio que doía. Fiquei a noite toda acordada. Vi o teto clarear quando o sol começou a nascer. Ouvi os pássaros cantando lá fora. O barulho dos carros começando a passar na rua. Levantei da cama, tomei banho, vesti uma calça jeans e uma blusa branca. Fiz um café forte, tomei 2 xícaras seguidas. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Marcos, meu advogado. Ele atendeu no 3º toque, a voz ainda rouca de sono. Custódia, tudo bem? São 7 da manhã de domingo. Preciso que você prepare uns documentos para mim. Hoje mesmo, se possível. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois perguntou o que eu precisava. Eu disse. Ele respirou fundo do outro lado da linha, perguntou se eu tinha certeza. Eu disse que nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Quando desliguei o telefone, senti algo estranho no peito. Não era felicidade, não era tristeza, era outra coisa. Demorei um tempo para entender o que era. Era decisão. Segunda-feira de manhã, 8 horas, eu estava na porta do cartório quando o funcionário abriu a grade de ferro. Ele me olhou surpreso. Deve ter achado estranho alguém tão pontual assim. Eu estava com a pasta debaixo do braço, a mesma pasta marrom que usava para levar documentos da empresa onde trabalhava. Dentro dela, tinha a escritura do apartamento da Mariana, o contrato de financiamento da faculdade, os comprovantes de pagamento de tudo que eu tinha dado para ela nos últimos anos. O Dr. Marcos tinha me ligado no domingo à noite dizendo que tinha preparado tudo, que os papéis estavam prontos, que era só eu passar no cartório para assinar. Perguntou de novo se eu tinha certeza. Eu disse que sim. Ele suspirou e disse que ia me encontrar lá na segunda de manhã. Sentei numa cadeira de plástico dura e esperei. O cartório cheirava a papel velho e café requentado. Tinha um casal na minha frente tirando certidão de nascimento de um bebê que não parava de chorar.
Tinha uma senhora idosa com uma bengala, reclamando em voz alta que o atendimento estava demorando. Eu fiquei quieta, olhando para a parede, esperando. O Dr. Marcos chegou 15 minutos depois, de terno cinza, pasta de couro na mão. Ele tinha uns 60 anos, cabelo grisalho, jeito sério. Era meu advogado desde o divórcio, conhecia toda a história. Sentou do meu lado, tirou os papéis da pasta, colocou na minha frente. Custódia, eu preciso que você entenda bem o que está fazendo aqui. Eu entendo. O apartamento onde a Mariana mora está registrado no seu nome. Você comprou à vista há 2 anos com o dinheiro da venda do seu carro antigo e das suas economias. Legalmente é seu. Você pode fazer o que quiser com ele. Eu sei. A faculdade de engenharia é particular, custa R$ 2.300 por mês. Você paga direto na conta da universidade desde que ela entrou, faz 2 anos e meio. Já pagou quase R$ 70 mil até agora. Se você cancelar agora, ela fica devendo o semestre atual e não consegue trancar matrícula nem pegar o histórico. Eu sei disso também. Ele me olhou por cima dos óculos, aquele jeito que advogado tem de olhar quando acha que o cliente está cometendo um erro. Você tem certeza que quer fazer isso? É sua filha, Custódia. Eu respirei fundo. Senti o cheiro de café requentado misturado com o perfume barato que a atendente do cartório estava usando. Olhei para ele e falei devagar, para ter certeza que ele ia entender cada palavra. Ela disse na frente de 50 pessoas que a amante do meu ex-marido é a mãe de verdade dela. Não foi um comentário de raiva, não foi uma briga, foi uma escolha. Então que ela viva com essa escolha. Ele ficou em silêncio. Depois, acenou com a cabeça, pegou a caneta e mostrou onde eu devia assinar. Eu assinei 3 documentos. O primeiro era a notificação de despejo do apartamento. A Mariana tinha 30 dias para sair. O segundo era o cancelamento do pagamento da faculdade, com efeito imediato. O terceiro era uma revogação de procuração que eu tinha dado para ela anos atrás, quando ela precisou resolver uns documentos meus enquanto eu estava viajando a trabalho. Quando terminei de assinar, ele guardou os papéis, disse que ia protocolar tudo ainda naquela manhã e que em 48 horas a Mariana ia receber a notificação. Eu agradeci, peguei minha pasta e saí do cartório. Fui direto para o banco. Eu tinha uma conta conjunta com a Mariana, dessas que mãe abre para a filha quando ela é menor de idade e depois mantém para facilitar transferências. Tinha uns 5 mil nessa conta, dinheiro que eu tinha depositado mês passado para ela usar com as despesas da faculdade e do apartamento. Transferi tudo de volta para minha conta pessoal. Cancelei o cartão de crédito adicional que ela usava, aquele que vinha da minha conta e que eu pagava todo mês. A moça do banco perguntou se tinha acontecido alguma coisa, se o cartão tinha sido clonado. Eu disse que não, que era só uma decisão pessoal mesmo. Quando saí do banco, era quase meio-dia. Voltei para casa, esquentei uma marmita que tinha na geladeira, comi sem sentir o gosto de nada. Lavei a louça, sequei, guardei tudo no lugar. Sentei no sofá e liguei a televisão. Passou um programa de auditório, um jornal, uma novela. Eu não prestei atenção em nada. Só fiquei ali, esperando. O telefone tocou às 3h20 da tarde. Era um número que eu conhecia, o número da Mariana. Eu olhei para a tela do celular, vi o nome dela aparecer e apertei o botão vermelho para recusar a ligação. 2 minutos depois, tocou de novo. Recusei de novo. Na terceira vez, coloquei no silencioso e deixei na mesa de centro. Às 4 horas, bateram na porta do apartamento. Eu olhei pelo olho mágico e vi a Mariana. Ela estava sozinha, sem bolsa, de chinelo. Parecia que tinha saído de casa correndo. Bateu mais 3 vezes, cada vez mais forte. Gritou meu nome. Disse que sabia que eu estava em casa, que tinha visto meu carro no estacionamento, que precisava falar comigo. Eu fiquei parada do outro lado da porta, em silêncio, esperando ela ir embora. Ela ficou ali por 20 minutos. Bateu, gritou, chorou, implorou. Disse que não entendia o que estava acontecendo, que o advogado tinha ligado para ela, que ela tinha recebido uma notificação de despejo, que a faculdade tinha cancelado a matrícula dela, que o cartão de crédito não estava funcionando. Disse que eu não podia fazer aquilo com ela, que era absurdo, que ela ia processar, que ia na polícia. Eu continuei do outro lado da porta, em silêncio. Eventualmente ela cansou. Ouvi o barulho dos chinelos dela se afastando, o barulho do elevador abrindo, descendo.
Fui até a janela e vi ela saindo do prédio, entrando num carro velho que eu não conhecia, indo embora. Às 5 da tarde, o telefone tocou de novo. Dessa vez era o Rogério. Eu atendi porque sabia que se não atendesse, ele ia continuar ligando. Que diabos você fez, Custódia? A voz dele estava embriagada. Ele devia estar bebendo desde cedo. Boa tarde para você também, Rogério. Não vem com essa. A Mariana está chorando aqui há 1 hora. Você despejou a menina? Cancelou a faculdade dela? Que tipo de mãe faz isso? Eu senti uma raiva subir pela garganta. Uma raiva quente, que queimava. Mas eu mantive a voz calma. O tipo de mãe que não é mãe de verdade. Pergunte para sua filha quem é a mãe de verdade dela, Rogério. Tenho certeza que ela vai te responder. Você está com ciúme? É isso? Ficou com ciúme porque a menina gosta da Viviane? Não é ciúme. É consequência. A Mariana é uma adulta de 28 anos. Se ela acha que a Viviane é a mãe dela, ótimo. Que a Viviane pague o apartamento, a faculdade, as contas. Eu não sou mais responsável por nada. Você não pode fazer isso. O apartamento é dela. O apartamento está no meu nome, Rogério. Sempre esteve. Eu comprei, eu paguei, eu decido. E decidi que ela tem 30 dias para sair. Eu vou falar com meu advogado. Isso não vai ficar assim. Pode falar com quantos advogados você quiser. Eu tenho todos os documentos, tudo legalizado. E, aliás, já que estamos falando de dinheiro, você lembra daqueles 15 mil reais que sumiram da nossa conta conjunta há 4 anos? Aqueles que você disse que foram roubados? Pois é, eu sei que foram para comprar o apartamento da Viviane. Meu advogado também sabe. Quer mesmo mexer com o processo? Ele ficou em silêncio do outro lado. Eu ouvi ele respirando pesado, ouvi o barulho de um copo batendo na mesa. Você está diferente, Custódia. Está amarga. Não, Rogério. Eu só acordei. Desliguei o telefone. Bloqueei o número dele também. 10 minutos depois, chegou uma mensagem no WhatsApp. Era da Viviane. Nem sabia que ela tinha meu número. Você é uma mulher invejosa e amargurada. Não aguenta ver que a Mariana me ama mais do que te amou. Sempre foi assim. Ela sempre preferiu o pai. Sempre achou você chata e controladora. Você nunca foi mãe de verdade para ela. Só pagava as contas e achava que isso era amor. Agora mostra quem você realmente é. Uma pessoa mesquinha e vingativa. Mas não adianta. A Mariana é minha filha agora. Eu vou cuidar dela. Coisa que você nunca soube fazer. Eu li a mensagem 3 vezes. Senti vontade de responder, de xingar, de gritar. Mas não fiz nada disso. Só bloqueei o número dela também. Deletei a conversa. Bloqueei a Mariana no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, em tudo. Mudei as configurações de privacidade para não aparecer em busca. Desliguei a campainha do apartamento. Às 7 da noite, fiz um chá de camomila, sentei no sofá e liguei a televisão de novo. Meu celular estava em silêncio na mesa de centro. A tela acendia de vez em quando com ligações que eu não atendia, mensagens que eu não lia. Eventualmente, parou. Eu fiquei ali, tomando chá, assistindo um programa de culinária onde uma mulher ensinava a fazer torta de limão. Prestei atenção na receita, anotei os ingredientes num caderninho. Pensei que talvez no fim de semana eu pudesse fazer uma torta dessas. Fazia tempo que não cozinhava alguma coisa só por prazer. Quando fui dormir, era quase meia-noite. Deitei na cama, apaguei a luz, fechei os olhos. Esperava sentir culpa, esperava ficar com remorso. Esperava passar a noite em claro pensando na Mariana. Mas não foi isso que aconteceu. Eu dormi. Dormi a noite toda, sem acordar uma vez. Quando abri os olhos na manhã seguinte, o sol estava entrando pela janela, os pássaros estavam cantando lá fora. E eu me senti leve. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti leve. Se você está gostando da história até aqui, aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar de qual cidade está assistindo. Seu apoio me incentiva a continuar compartilhando relatos como esse com você. Passei a semana trabalhando normalmente. Levantava às 6 da manhã, tomava café, dirigia até o escritório de contabilidade onde trabalhava há 32 anos. Fazia minhas planilhas, conferia números, atendia clientes, voltava para casa. Ninguém no trabalho sabia o que tinha acontecido. Eu não contei para ninguém. Continuei fazendo tudo como sempre fiz. Na sexta-feira à noite, cheguei em casa e vi que tinha uma caixa na portaria. O porteiro disse que uma mulher tinha deixado ali de tarde. Não quis subir, só pediu para entregar para mim. Era uma caixa de papelão comum, fechada com fita adesiva, sem remetente.
Subi pro apartamento com ela, coloquei em cima da mesa da cozinha, abri com uma tesoura. Dentro tinha roupas. Roupas minhas que eu tinha esquecido na casa que dividia com o Rogério e que ficaram lá depois do divórcio. Umas blusas velhas, um casaco de moletom, chinelos. Embaixo das roupas tinha uma caixa menor de sapatos. Abri, achando que eram os meus sapatos que também tinham ficado lá. Não eram sapatos, eram cartas. Cartas manuscritas, com aquela letra redonda e inclinada que eu reconheci na hora. Eram cartas da Viviane pro Rogério. Dezenas delas. Peguei a primeira, abri, comecei a ler. Meu amor, não aguento mais ficar longe de você. Sei que é difícil porque você ainda mora com ela, mas logo logo a gente vai estar juntos de verdade. Você merece ser feliz, merece alguém que te admire, não alguém que só sabe reclamar e trabalhar. Te amo. Vivi. Olhei a data no canto da carta. 15 de abril de 2015. Fiz as contas na cabeça. 2015. A Mariana tinha 10 anos. Eu ainda estava casada com o Rogério. Achava que estava tudo bem, que a gente tinha um casamento normal, com os problemas normais de todo casamento. Peguei outra carta. Essa era de junho do mesmo ano. Amor, adorei conhecer a Mariana hoje. Ela é linda, igualzinha a você. Levei ela para tomar sorvete como você pediu, conversamos bastante. Ela disse que a mãe dela vive estressada, que trabalha demais, que nunca tem tempo para brincar. Coitadinha. Disse para ela que pode contar comigo sempre que quiser, que eu adoro criança. Acho que ela gostou de mim. Logo ela vai me ver como família também. Te amo. Vivi. Senti o estômago revirar. Larguei a carta na mesa, fui até a pia, bebi um copo de água, respirei fundo 3 vezes. Voltei para a mesa. Tinha mais de 30 cartas ali. Fui lendo uma por uma. Eram todas da mesma época, de 2015 até 2017. 2 anos de cartas, 2 anos de traição que eu não sabia, 2 anos da Viviane se aproximando da minha filha, levando ela em passeios, comprando presente, falando mal de mim. Numa das cartas, de setembro de 2016, ela escrevia: Querido, a Mariana me ligou chorando hoje. Disse que você e a custódia brigaram de novo, que a mãe dela gritou com você na frente dela. Fui buscar ela na escola, levei no shopping, comprei aquela mochila que ela queria. Ela me abraçou e disse que eu sou mais legal que a mãe dela. Fiquei com o coração apertado, mas também feliz. Ela está começando a me ver como uma segunda mãe. Quando a gente finalmente ficar junto, vai ser mais fácil. A Mariana já me ama. Eu não lembrava de nenhuma briga grande em setembro de 2016. Lembrava de discussões normais, das que todo casal tem. Lembrava que o Rogério tinha bebido demais num churrasco e eu tinha ficado brava porque ele ia dirigir. Lembrava que a gente discutiu sobre dinheiro, sobre ele nunca ter dinheiro para ajudar nas contas. Mas nada de especial, nada que justificasse a Mariana ligar chorando para outra pessoa, a não ser que ela tivesse sido ensinada a ligar, a não ser que alguém tivesse plantado na cabeça dela que a mãe era o problema. Continuei lendo. Tinha uma carta de fevereiro de 2017, uns meses antes do Rogério sair de casa. Amor, consegui o dinheiro. 15 mil reais, direitinho como você pediu. Já separei para dar entrada no apartamento. Quando você tirar da conta conjunta, ninguém vai desconfiar. Você disse que ela nem olha os extratos direito, que fica tão ocupada com o trabalho que não presta atenção nessas coisas. Mal posso esperar pra gente ter nosso cantinho. Te amo. Vivi. 15 mil reais. Os 15 mil que sumiram da conta em maio de 2017. O Rogério tinha dito que alguém tinha clonado o cartão, que tinha feito um boletim de ocorrência, que o banco ia investigar. Eu esperei a investigação, mas nunca deu em nada. O gerente do banco disse que não acharam nada de errado, que provavelmente tinha sido um erro de sistema. Eu precisava acreditar. 15 mil reais era muito dinheiro, mas o que eu ia fazer? Processar o banco? Processar o Rogério? Na época, ainda éramos casados. Agora eu sabia. Não foi roubo. Foi o Rogério tirando o dinheiro para comprar apartamento para amante. Fui até o quarto, abri o armário, procurei a pasta onde guardava documentos antigos. Achei os extratos bancários de 2017. Lá estava, dia 23 de maio, débito de 15 mil reais. Na época, eu nem tinha reparado porque achava que o Rogério cuidava dessas coisas. Ele era o titular da conta, eu só era cotitular. Eu só olhava de vez em quando para ver se o salário tinha caído, se as contas tinham sido pagas. Voltei para a cozinha. Tinha mais coisas na caixa, fotos.
Fotos da Viviane com a Mariana. Mariana com uns 11, 12 anos, abraçada com a Viviane na frente de uma loja de brinquedos. Mariana com uns 13, fazendo cara engraçada do lado da Viviane numa festa que eu não lembrava. Mariana com uns 15, de maiô, na piscina, a Viviane ao lado. Eu não estava em nenhuma dessas fotos, porque nenhuma dessas fotos foi tirada comigo. Foram tiradas nos dias que a Mariana dizia que ia para casa de amiga, que ia no shopping com a turma da escola, que ia no cinema. Eu acreditava, dava dinheiro, deixava ela ir. Achava que estava dando liberdade, achava que estava sendo uma mãe legal que confiava na filha. Enquanto isso, ela estava com a Viviane, sendo manipulada, sendo afastada de mim. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para tudo aquilo espalhado na mesa. Cartas, fotos, mentiras. 5 anos de mentira. A Mariana tinha 10 anos quando isso começou. 10 anos. Ainda era criança. Não tinha como se defender de uma mulher adulta que chegava trazendo presente, levando em passeio, falando mal da mãe. Senti raiva. Mas não era raiva da Mariana. Era raiva da Viviane. Era raiva do Rogério. Eles tinham pegado a minha filha e transformado ela num instrumento. Usaram ela para me machucar. Usaram ela para conseguir o que queriam. A Mariana não escolheu a Viviane naquele aniversário. A Viviane tinha escolhido a Mariana anos atrás, tinha plantado aquela semente, tinha regado ela durante anos até virar essa árvore envenenada. Peguei o telefone. Pensei em ligar para o Dr. Marcos. Pensei em mostrar aquilo tudo para ele. Pensei em fazer alguma coisa. Mas o que ia fazer? Processar? Por quê? A Mariana era maior de idade agora, tinha 28 anos. O que aconteceu com ela quando criança era passado. E eu não queria guerra, não queria justiça, só queria paz. Guardei tudo de volta na caixa, coloquei a caixa num armário. Não ia jogar fora, mas também não ia ficar olhando. No sábado de manhã, limpei o apartamento inteiro. Tirei tudo dos armários, limpei gaveta por gaveta, joguei fora um monte de coisa velha que estava guardada há anos. Roupas que não usava mais, sapatos velhos, panelas amassadas, livros que ninguém ia ler. Enchi 5 sacos de lixo. Enquanto limpava, encontrei mais coisas da Mariana. Um ursinho de pelúcia que ela tinha esquecido quando saiu de casa, uma camiseta velha do ensino médio, um caderno de desenhos de quando ela tinha uns 8 anos. Coloquei tudo numa caixa, junto com as fotos que tinha tirado da parede. Fechei a caixa, escrevi Mariana na tampa com caneta preta. Levei a caixa para o quarto de hóspedes, coloquei no fundo do armário. Se algum dia ela quisesse, eu devolvia. Mas eu não ia ficar olhando para aquilo todo dia. Terminei de limpar de tarde. O apartamento estava diferente, mais vazio, mais limpo, mais meu. Tomei banho, vesti uma roupa confortável, fiz um macarrão simples com molho de tomate. Comi sozinha na mesa da cozinha, olhando pela janela, vendo o sol se pôr. À noite, tocaram na porta. Olhei pelo olho mágico. Era a Dona Conceição, minha vizinha do apartamento ao lado. Ela tinha uns 70 anos, morava sozinha também. A gente conversava de vez em quando no corredor. Abri a porta. Ela estava com uma Tupperware na mão. Oi, custódia. Fiz bolo de fubá e lembrei que você gosta. Trouxe um pedaço. Obrigada, Dona Conceição. Ela entrou, foi até a cozinha, colocou a Tupperware em cima da mesa. Ficou parada ali, olhando para mim com aquele jeito de quem quer falar alguma coisa, mas não sabe como começar. Pode falar, Dona Conceição. Sua filha esteve aqui essa semana. Terça-feira. Bateu na sua porta, bateu na minha depois. Perguntou se eu sabia onde você estava. Disse que era urgente. E a senhora disse? Disse que não sabia, que você devia estar trabalhando. Ela ficou esperando no corredor umas 2 horas. Depois foi embora. Obrigada por me avisar. Dona Conceição ficou mais um pouco, tomou um copo de água, saiu. Quando ela foi embora, peguei a Tupperware com o bolo de fubá, comi um pedaço. Estava gostoso, quentinho, com aquele gostinho de casa. No domingo, acordei sem ter o que fazer. Não tinha roupa para lavar, não tinha apartamento para limpar, não tinha nada. Pensei em ligar para minha irmã, a Dalva, mas a gente não conversava direito desde que ela ficou do lado da Mariana. A Dalva tinha dito que eu estava exagerando, que mãe perdoa tudo, que sangue é mais forte. Peguei o celular, abri o WhatsApp, fui procurar contatos. Tinha a Thelma, colega do trabalho.
A Jussara, que foi minha amiga da escola, mas a gente não conversava faz tempo. A Regina, da igreja que eu frequentava anos atrás, mas parei de ir depois do divórcio. Todas essas pessoas tinham vida própria. Marido, filho, neto, compromisso. Eu era só a custódia que trabalhava muito e não tinha tempo para nada. Fechei o WhatsApp, vesti um tênis, desci, fui caminhar na praça perto de casa. Tinha gente correndo, gente passeando com cachorro, criança brincando. Tinha um grupo de senhoras fazendo caminhada, elas conversavam alto, riam. Passei por elas, continuei caminhando. Dei 3 voltas na praça, voltei para casa. Tomei banho, vesti pijama, liguei a televisão. Passou um filme antigo, desses em preto e branco. Assisti até o fim mesmo sem entender direito a história. Quando fui dormir, peguei o celular para colocar o despertador. Tinha uma mensagem. Número desconhecido. Abri. Custódia, sou eu, Mariana. Peguei o telefone emprestado de uma amiga porque você me bloqueou. Preciso muito falar. Meus amores, eu tenho um recadinho rápido. Para você que está aí me ouvindo, se essa história estiver tocando o seu coração de alguma forma, considere apoiar o nosso canal. O Pix está no QR Code na tela ou na chave de e-mail no primeiro comentário fixado. Sua ajuda vai me permitir continuar trazendo novas histórias todos os dias para você. Número desconhecido. Abri. Custódia, sou eu, Mariana. Peguei o telefone emprestado de uma amiga porque você me bloqueou. Preciso muito falar com você. Por favor, é sobre o meu pai. Olhei para a mensagem durante uns 5 minutos. Pensei em responder, pensei em bloquear esse número também. Pensei em fingir que não tinha visto. No fim, apaguei a conversa e coloquei o celular para carregar. Se fosse urgente mesmo, ela ia dar um jeito de me encontrar. E eu ia ter que decidir se ia abrir a porta. 6 meses se passaram. 6 meses desde o aniversário, desde o bolo, desde a decisão. Eu continuei trabalhando, acordando cedo, fazendo minhas planilhas, voltando para casa. A vida seguiu do jeito que a vida segue, mesmo quando a gente acha que tudo acabou. Mudei algumas coisas. Comecei a ir na academia 3 vezes por semana, de manhã cedo, antes do trabalho. Era uma academia pequena perto de casa, cheia de gente mais velha fazendo caminhada na esteira e musculação leve. Não conversava com ninguém, só cumprimentava, fazia meus exercícios, ia embora. Mas estava me sentindo melhor, mais forte, não só no corpo, mas na cabeça também. Cortei o cabelo. Estava na altura da cintura desde os meus 30 anos, nunca tive coragem de cortar. Um dia, passei na frente de um salão, entrei sem pensar muito e pedi para a cabeleireira cortar na altura dos ombros. Ela perguntou se eu tinha certeza, eu disse que sim. Quando saí de lá, me senti diferente, mais leve, como se tivesse cortado mais do que cabelo. Minha irmã Dalva ligou 2 vezes nesse período. Na primeira vez, perguntou se eu não estava exagerando, se eu não ia voltar atrás na decisão. Eu disse que não. Ela suspirou, disse que eu ia me arrepender, desligou. Na segunda vez, ela ligou só para dizer que a Mariana estava numa situação difícil, que eu devia pelo menos ouvir a menina. Eu perguntei se ela estava disposta a pagar o apartamento e a faculdade da Mariana. Ela ficou em silêncio. Eu disse que então ela não devia opinar. Ela desligou e não ligou mais. No trabalho, ninguém sabia de nada. Eu era a custódia de sempre, pontual, eficiente, calada. Fazia meu serviço, ia embora. A Thelma, minha colega, comentou que eu estava diferente, mais magra, com cabelo novo. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa boa. Eu disse que não, só estava cuidando melhor de mim. Ela sorriu e disse que estava me achando mais bonita. Foi num sábado de tarde, final de setembro, que tocaram na porta do meu apartamento. Eu estava organizando uns livros na estante, separando os que ia doar. Não esperava visita. Fui até a porta, olhei pelo olho mágico. Era a Mariana. Ela estava diferente, mais magra, muito mais magra. O cabelo estava preso num rabo de cavalo mal feito, a raiz escura aparecendo porque não tinha pintado. Roupa simples, jeans desbotado, camiseta branca meio amarelada. Olheiras fundas. Ela estava sozinha, segurando a bolsa contra o peito como se fosse um escudo. Fiquei parada do outro lado da porta, decidindo se ia abrir ou não. Ela tocou a campainha de novo. Depois bateu com os nós dos dedos. Mãe, eu sei que você está aí. Por favor, só 5 minutos. Mãe. Ela me chamou de mãe. Fazia 6 meses que eu não ouvia isso.
Abri a porta. Ela estava com os olhos vermelhos, tinha chorado no caminho. Me olhou de cima a baixo, reparou no cabelo curto, na roupa nova. Abriu a boca para falar alguma coisa sobre isso, mas se controlou. Posso entrar? Dei um passo para o lado. Ela entrou, ficou parada na sala, olhando tudo como se fosse a primeira vez. Não era. Ela tinha morado comigo até os 23 anos. Tinha saído só quando o pai foi embora. E ela decidiu ir junto com ele. Mas estava olhando como se não conhecesse nada. Você mudou as coisas de lugar, ela disse, apontando para o sofá que eu tinha virado para o outro lado. Mudei muita coisa. Ela assentiu, sentou na beirada do sofá sem eu pedir. Eu fiquei em pé, encostada na parede, esperando. Eu vim pedir desculpas. Ela começou. A voz estava baixa, tremendo. Pelo que eu disse no meu aniversário, pela forma como eu te tratei. Por tudo. Tá bom? Tá bom? Só isso? O que você quer que eu diga, Mariana? Que tá tudo bem? Que a gente volta a ser como era? Não vai ser. Algumas coisas a gente fala e não tem como voltar atrás. Ela abaixou a cabeça, começou a mexer nas unhas. Reparei que estavam roídas. Ela tinha voltado a roer unha, um hábito que tinha quando criança e que eu passei anos tentando fazer ela parar. Eu sei que eu errei. Eu sei que fui terrível com você. Mas eu estava confusa. Eu achava que... Ela parou, respirou fundo. A Viviane passou anos me dizendo que você não me amava de verdade, que você só se importava com trabalho, que ela é que se importava comigo. Eu acreditei. Fui idiota, mas acreditei. Você tinha 28 anos, Mariana. Não era criança. Sabia o que estava fazendo. Eu sei, mas eu também. Ela olhou para mim, os olhos cheios de lágrima. Você sabe que ela conhecia o pai desde quando eu tinha 10 anos? Que ela me levava para passear, me dava presente, ficava falando mal de você? Eu sei. Achei as cartas. Ela arregalou os olhos. Que cartas? As cartas que alguém deixou na portaria para mim há uns meses. Cartas da Viviane para o seu pai. Fotos suas com ela. Tudo. Mariana ficou branca. Levou a mão na boca. Eu não sabia que tinha cartas. Eu não sabia que você tinha visto. Agora você sabe. Ficamos em silêncio. Eu ouvia o barulho do relógio da cozinha. O barulho de carro passando na rua lá embaixo. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. A Viviane me expulsou de casa, ela disse de repente. Faz 3 semanas. Disse que não aguenta mais me sustentar, que eu sou um peso, que ela não é minha mãe de verdade e nunca foi. Disse que só falou aquilo no meu aniversário para me agradar, porque o pai pediu. Eu não disse nada. Só olhei para ela, esperando ela continuar. Eu estou morando num quarto que aluguei nos fundos da casa de uma conhecida. Divide banheiro com mais 3 pessoas. Trabalho de recepcionista num consultório, ganho R$ 1.200. Pago 600 de aluguel, sobra pouco pro resto. Larguei a faculdade. Perdi tudo que tinha estudado. Vão me fazer começar do zero se eu voltar um dia. E seu pai? Meu pai? Ela deu uma risada amarga. Meu pai está internado. Cirrose. Fígado destruído de tanto beber. A Viviane não vai visitar ele. Disse que não é responsabilidade dela cuidar de bêbado. Eu vou quando posso, mas ele nem me reconhece direito. Fica o tempo todo dormindo ou delirando. Senti uma pontada no peito. Não pelo Rogério, pelo que ele tinha se tornado, pela vida que ele tinha escolhido. Sinto muito, eu disse, e era verdade. Eu estraguei tudo. Mariana falou, começando a chorar de novo. Estraguei minha vida. Estraguei minha relação com você. Fui ingrata, fui cruel, fui burra. E agora eu não tenho nada. Nada. Nem faculdade, nem apartamento, nem família. Você escolheu a Viviane como sua família. Como sua mãe de verdade. Eu estava errada, ela gritou, se levantando do sofá. Eu estava completamente errada. A Viviane nunca me amou, nunca se importou comigo, só me usou para chegar perto do dinheiro, para manipular o pai, para te machucar. E eu fui idiota de acreditar nela. Mas eu estava confusa. Eu tinha 10 anos quando ela começou a me encher a cabeça. Eu era criança. Mas você não tinha 10 anos no seu aniversário. Tinha 28. Era adulta. Sabia o que estava fazendo. Ela ficou me olhando, as lágrimas descendo pela cara magra, a bolsa amassada nas mãos. Parecia uma menina perdida. Parecia a Mariana de quando tinha 5 anos e tinha pesadelo. Vinha pro meu quarto pedindo para dormir comigo. Mas não era mais aquela menina. Era uma mulher adulta que tinha feito escolhas adultas. Eu vim pedir para você me perdoar, ela disse baixinho. E para perguntar se
Se você pode me ajudar, só um pouco, só até eu me organizar. Eu vou pagar de volta, juro, mas eu preciso de ajuda, não tenho mais ninguém. Você tem a Viviane, você sabe que eu não tenho. Você está sendo cruel só para me machucar. Não, Mariana, eu não estou sendo cruel, eu estou sendo clara. Você disse na frente de 50 pessoas que eu não sou sua mãe de verdade. Você escolheu outra pessoa, agora vive com essa escolha. Você é uma adulta de 28 anos. Adultos têm que lidar com as consequências das próprias decisões. Mas eu pedi desculpas. E eu aceitei as desculpas. Mas aceitar desculpas não significa que tudo volta a ser como era antes. Ela me olhou com uma cara de desespero que me partiu o coração. Mas eu não podia voltar atrás. Se eu voltasse atrás agora, ia ser para sempre. Ia ser eu salvando ela de tudo. Sempre, pro resto da vida. E ela nunca ia aprender. Nunca ia crescer. Nunca ia entender o peso das próprias palavras. Então é isso? Ela perguntou, a voz tremendo. Você vai me deixar na rua? Não vai fazer nada? Eu não te deixei na rua. Você está num quarto alugado, tem um emprego, está se sustentando. Isso não é estar na rua. Isso é ser adulta. Você é minha mãe. Não, Mariana. A Viviane é sua mãe de verdade. Lembra? Foi como se eu tivesse dado um tapa nela. Ela recuou, tropeçou na própria bolsa, quase caiu. Ficou me olhando com ódio misturado com desespero. Você vai se arrepender disso, ela disse entre os dentes. Um dia você vai precisar de mim e eu não vou estar lá. Pode ser, mas pelo menos eu vou saber que criei uma filha que consegue se virar sozinha, mesmo que ela me odeie. Mariana pegou a bolsa, foi em direção à porta, parou com a mão na maçaneta, virou para mim. Eu não te odeio, ela disse, a voz quebrada. Eu queria te odiar, seria mais fácil, mas eu não consigo. Abriu a porta, saiu, bateu atrás dela. Eu fiquei parada na sala, olhando para a porta fechada. Minhas pernas estavam tremendo. Sentei no sofá, coloquei a cara entre as mãos. Não chorei. Não tinha mais lágrima para chorar. Fiquei ali sentada até escurecer. Quando levantei, fui até a cozinha, fiz um chá, bebi devagar. Liguei para Dona Conceição, minha vizinha. Perguntei se ela queria vir tomar chá comigo. Ela disse que sim. Apareceu 5 minutos depois com um pote de biscoito de polvilho. A gente ficou conversando até tarde. Ela falou do marido que tinha morrido há 10 anos, dos filhos que moravam longe e nunca ligavam, da solidão. Eu falei da Mariana, do Rogério, de tudo. Pela primeira vez, eu falei tudo. Quando ela foi embora, eu me senti um pouco menos sozinha. Não porque ela tinha resolvido alguma coisa, mas porque ela tinha escutado. E às vezes é só isso que a gente precisa. Alguém que escute sem julgar. Na segunda-feira de manhã, voltei para o trabalho. A Thelma comentou que eu estava com cara de cansada. Eu disse que tinha dormido mal. Ela ofereceu café, eu aceitei. A gente ficou conversando uns minutos sobre nada, sobre o tempo, sobre a novela. Trabalho, rotina, vida. Ia continuar. Com ou sem a Mariana. Com ou sem qualquer pessoa. E pela primeira vez na vida, eu estava bem com isso. Em novembro, 3 meses depois da visita da Mariana, eu tomei uma decisão que vinha pensando fazia tempo. Pedi demissão do trabalho. Não foi por impulso. Eu tinha 35 anos de empresa. Podia me aposentar antecipadamente com uma reserva boa. Fiz as contas com calma, olhei o saldo da conta, os investimentos, calculei tudo. Dava para viver bem. Sem luxo, mas sem apertar. E de repente, percebi que não fazia sentido continuar trabalhando só porque era o que eu sempre fiz. Tinha 59 anos. Se não mudasse agora, quando ia mudar? O dono da empresa, seu Valdemar, tentou me convencer a ficar. Disse que eu era a melhor contadora que ele já teve, que ia sentir minha falta, que podia me dar aumento. Agradeci, mas disse que estava decidida. Ele acabou entendendo. No meu último dia, a Thelma e mais algumas colegas fizeram uma festinha pequenininha na sala de reunião. Bolo de chocolate, salgadinho, refrigerante. Me deram um porta-retrato de presente com foto da equipe. Agradeci, abracei todo mundo, peguei minha caixa de coisas pessoais e fui embora. No caminho para casa não senti tristeza, senti alívio, como se tivesse tirado um peso das costas que carregava fazia 35 anos. Uma semana depois, fiz algo que nunca tinha feito na vida. Comprei uma passagem de avião para Fortaleza, sozinha, sem plano, sem roteiro, sem ninguém esperando. Reservei um hotel simples perto da praia por 15 dias. Arrumei uma mala pequena,
Tranquei o apartamento e fui. Quando o avião decolou, olhei pela janela e vi São Paulo ficando pequena lá embaixo. Senti o coração apertar um pouco, mas também senti empolgação. Ia para um lugar onde ninguém me conhecia, onde ninguém sabia da minha história, onde eu podia ser só a custódia. Não a mãe que foi humilhada pela filha, não a ex-esposa que foi traída. Só eu. Cheguei em Fortaleza de noite. O calor úmido grudou na pele assim que saí do aeroporto. Peguei um táxi até o hotel, fiz check-in, subi pro quarto. Era simples, cama de casal, televisão pequena, banheiro limpo. Abri a janela e ouvi o barulho do mar lá embaixo. Não via o mar dali, mas ouvia. Aquele barulho ritmado, constante, que acalmava. Dormi bem naquela noite. Melhor do que tinha dormido em meses. No dia seguinte, acordei com o sol entrando pela janela. Vesti um short e uma blusa leve, desci pro café da manhã. O restaurante do hotel era pequeno, tinha umas 10 mesas. Sentei sozinha perto da janela. Peguei café, pão, fruta. Estava comendo quando uma mulher sentou na mesa ao lado. Ela devia ter uns 60 e poucos anos. Cabelo curto, pintado de loiro, pele bronzeada, óculos de sol na cabeça. Estava sozinha também. A gente trocou um bom dia e ela perguntou se eu estava viajando sozinha. Eu disse que sim. Ela sorriu e disse que ela também. Primeira vez? Ela perguntou. Primeira vez sozinha, respondi. Bem-vinda ao clube, então. Eu sou a Helena, custódia. A gente começou a conversar. Ela era do Rio de Janeiro, aposentada, tinha se divorciado 2 anos atrás. Estava viajando sozinha fazia 1 ano, ia pra praia 2 vezes por ano, sempre em hotel barato, sempre sem plano. Disse que no começo foi difícil, que sentia vergonha de estar sozinha, que achava que todo mundo ficava olhando com pena, mas agora não ligava mais. Sabe qual é o segredo? Ela falou tomando café. É perceber que ninguém está prestando atenção em você. Todo mundo está ocupado demais com a própria vida. E quando você entende isso, você fica livre. Acabamos passando o dia juntas. Fomos pra praia, ficamos sentadas na areia conversando. Ela me contou da ex-marido que tinha trocado ela por uma menina de 25 anos, dos filhos que ficaram do lado do pai. Eu contei da Mariana, do Rogério, da Viviane. Ela me ouviu sem julgar, sem dar conselho não pedido. Só ouviu. À tarde, a gente voltou pro hotel, tomou banho, foi jantar num restaurante de frutos do mar na orla. Tinha mais gente no restaurante, a maioria turista, casais, famílias, mas tinha algumas mulheres sozinhas também. E algumas mesas de mulheres juntas, conversando alto, rindo. Tem muita gente recomeçando depois dos 50, Helena disse, apontando com o garfo. A gente acha que a vida acaba, mas é justamente quando começa de verdade. Nos dias seguintes, conheci mais mulheres. A Sônia, de Brasília, viúva há 3 anos, que tinha vendido tudo e comprado um apartamento pequeno na praia. A Neuza, de Belo Horizonte, divorciada, que estava viajando com a irmã e as duas riam o tempo todo de piada interna. A Carla, de Porto Alegre, que tinha largado o emprego aos 62 e estava fazendo mochilão pelo Nordeste. Todas tinham histórias, todas tinham sido machucadas, todas tinham recomeçado e todas estavam felizes. Não aquela felicidade de filme, de sorrir o tempo todo, mas uma felicidade quieta, de saber que estava no caminho certo. Foi num final de tarde, quando estava sentada sozinha num bar na praia tomando suco de caju, que conheci o Vicente. Ele estava sentado 2 mesas à frente, sozinho também, lendo um livro. Cabelo grisalho, óculos de leitura na ponta do nariz, camisa de linho branca. Devia ter uns 60 e poucos anos. O garçom trouxe meu suco e deixou cair metade na mesa. O líquido escorreu e caiu no chão perto da mesa do Vicente. Ele olhou, sorriu, disse pro garçom que não tinha problema. O garçom ficou nervoso, limpou tudo, pediu desculpa 3 vezes. Vicente disse que estava tudo bem, que era só suco, que não tinha nada de especial. A forma como ele falou me chamou a atenção. Não foi condescendente, não foi superior, foi genuinamente gentil. Acabei puxando conversa, perguntei o que ele estava lendo. Ele mostrou o livro, algum romance policial que eu não conhecia. Perguntou se eu gostava de ler. Eu disse que gostava, mas fazia tempo que não lia nada. Ele disse que tinha acabado de se aposentar e estava aproveitando para colocar a leitura em dia. A gente conversou por 1 hora. Ele era de Salvador. Tinha sido professor de história durante 38 anos.
Tinha ficado viúvo 5 anos atrás. A esposa tinha morrido de câncer. Tinha 2 filhos já adultos, casados, com netos. Vinha para Fortaleza 2 vezes por ano. Ficava num apartamento que tinha comprado fazia tempo. Não perguntou muito sobre mim, não foi invasivo. Só conversamos sobre coisas simples. Sobre a praia, sobre o clima, sobre a comida. Foi confortável. Não precisei fingir ser alguém que não era. Quando fui embora, ele perguntou se eu ia estar por ali no dia seguinte. Eu disse que sim. Ele disse que tinha gostado de conversar. Eu disse que também. Nos dias seguintes, a gente começou a se encontrar. Não era nada planejado, não era compromisso. Só encontrava ele no mesmo bar, mesma hora, e a gente conversava. Sobre tudo e sobre nada. Ele me contou da esposa, do luto, da dificuldade de recomeçar. Eu contei da Mariana, resumido, sem entrar em detalhes. Ele ouviu, disse que sentia muito. Não tentou dar conselho. No meu último dia em Fortaleza, ele me convidou para jantar num restaurante melhor. Aceitei. A gente comeu peixe grelhado, bebeu vinho branco, conversou sobre viagem, sobre planos. Ele perguntou se eu ia voltar. Eu disse que não sabia. Ele disse que se eu voltasse, ele gostaria de me ver de novo. Trocamos telefone. Não prometemos nada. Só dissemos que foi bom ter se conhecido. No avião de volta para São Paulo, fiquei pensando. Eu tinha passado 15 dias sozinha. Ou melhor, sem a minha família. Mas não tinha ficado sozinha de verdade. Tinha conhecido gente, conversado, rido. Tinha me sentido viva de um jeito que não sentia fazia anos. Cheguei em casa numa terça à noite. O apartamento estava do jeito que deixei. Limpo, arrumado, vazio. Mas dessa vez o vazio não me incomodou. Era só um apartamento. Não era uma prisão. Na quinta-feira, a dona Conceição tocou na minha porta. Disse que tinha recebido uma encomenda para mim quando eu estava viajando. Tinha guardado para mim. Era uma caixa pequena. Abri. Dentro tinha uma concha grande, bonita, e um bilhete do Vicente. Achei essa concha na praia e lembrei de você. Dizem que se colocar no ouvido, dá para ouvir o mar. Espero que te lembre dos dias bons aqui. Vicente. Coloquei a concha no ouvido. Ouvi o barulho do mar. Ou talvez fosse só o sangue correndo nas veias. Tanto faz. Sorri. Nos meses seguintes, o Vicente e eu começamos a conversar por telefone. Uma vez por semana, no sábado de manhã. Conversas de meia hora, sobre o dia a dia, sobre nada demais. Ele contou que os netos tinham ido visitar, que estava fazendo aula de violão. Eu contei que estava fazendo aula de aquarela na Casa de Cultura perto de casa, que era péssima, mas estava gostando. Ele não pressionava, não perguntava quando a gente ia se ver de novo, não cobrava nada. Era só uma presença leve e boa na minha vida. Foi a Helena, minha amiga de Fortaleza, que me ligou um dia com uma notícia. A gente tinha continuado conversando pelo WhatsApp, mandando mensagem de vez em quando. Custódia, você viu aquele grupo de mulheres divorciadas que a Sônia criou no WhatsApp? Entrei ontem. Tem mais de 200 mulheres lá, todas recomeçando a vida. É muito legal. Eu não sabia. A Sônia me adicionou no grupo. Comecei a ler as mensagens. Mulheres de todo o Brasil contando histórias, dando apoio, compartilhando dicas de viagem, de emprego, de vida. Não era autoajuda forçada. Era só gente real conversando sobre vida real. Comecei a participar de vez em quando. Mandava foto das minhas aquarelas, que estavam horríveis, mas ninguém julgava. Dava conselho sobre finanças quando alguém perguntava. Lia as histórias das outras e percebia que não estava sozinha. Foi nesse grupo que fiquei sabendo, através de um comentário aleatório de alguém que conhecia a Mariana, que ela estava trabalhando num call center agora. Ganhava pouco, morava ainda no mesmo quarto alugado, que o Rogério tinha morrido no hospital, sozinho, em dezembro. Que a Viviane tinha sumido, ninguém sabia para onde. Boato era que tinha arrumado outro homem com dinheiro. Senti pena. Pena do Rogério que morreu sozinho. Pena da Mariana que estava ralando. Mas não senti vontade de resolver. Não senti que era minha obrigação salvar ela. Ela tinha 29 anos agora. Era adulta. Ia ter que aprender sozinha. Eu estava aprendendo a viver sozinha. E estava descobrindo que sozinha não significava solitária. Significava livre. 2 anos. Fazia exatamente 2 anos desde aquele 1º de março, desde o bolo, desde a frase que mudou tudo. Eu estava na Casa de Cultura do bairro, numa salinha pequena no 2º andar. Tinham colocado umas mesinhas com toalha branca, uns salgadinhos, suco de laranja. Nas paredes,
Penduradas com fita adesiva, estavam 20 aquarelas minhas. Não eram obras-primas. Eram aquarelas simples, de iniciante. Paisagem de praia, vaso de flor, janela com cortina. Mas eram minhas. Eu tinha feito cada uma delas com minhas próprias mãos. A professora de aquarela, Dona Beatriz, tinha organizado aquela exposição pequenininha para os alunos da turma. Éramos 7, todos acima dos 50, todos aposentados ou quase. A gente se reunia toda terça e quinta de tarde, pintava, conversava, tomava café. Tinha virado mais que uma aula. Tinha virado um lugar de pertencer. O Vicente estava do meu lado, de camisa azul clara, sorrindo orgulhoso como se as aquarelas fossem dele. A gente estava junto fazia 1 ano e 3 meses, desde que ele tinha vindo para São Paulo me visitar e acabou ficando. Não morávamos juntos, ele tinha alugado um apartamento a 3 quarteirões do meu. A gente se via todo dia, mas cada um no seu canto, cada um no seu espaço. Era bom assim, sem pressão, sem cobrança, só companhia. A minha irmã Dalva estava lá também, no canto da sala, olhando as aquarelas com um copo de suco na mão. A gente tinha voltado a conversar fazia uns 6 meses. Ela tinha me ligado um dia, pedido desculpas por não ter me apoiado quando precisei. Disse que estava errada, que tinha entendido agora o que eu passei. Não expliquei o que tinha feito ela entender, só aceitei as desculpas. A gente começou a se falar de novo, devagar, sem forçar. Almoçávamos juntas 1 vez por mês. Não era como antes, mas era alguma coisa. Tinha mais gente na salinha. A Dona Conceição, minha vizinha. A Helena, que tinha vindo de Fortaleza, especialmente para isso. A Thelma, minha ex-colega de trabalho. O seu Valdemar, meu ex-chefe, que tinha insistido em vir mesmo, eu dizendo que não precisava. Umas 15 pessoas no total, contando os outros alunos da turma de aquarela e os familiares deles. Estava conversando com a Helena sobre a próxima viagem que a gente ia fazer juntas, para Natal, quando vi ela entrar. A Mariana. Ela estava parada na porta da salinha, olhando para dentro como se estivesse decidindo se entrava ou não. Estava diferente de novo. Não magra demais como da última vez que tinha vindo no meu apartamento. Estava com um peso melhor. O cabelo cortado num estilo simples, mas arrumado. Roupa básica, mais limpa e passada. Carregava uma bolsa de tecido meio velha, mas bem cuidada. Nossos olhos se encontraram. Ela deu um meio sorriso incerto. Eu não sorri de volta, mas também não desviei o olhar. Ela entrou, ficou encostada na parede perto da porta, sem se aproximar de ninguém. Só ficou ali, olhando para as aquarelas nas paredes. O Vicente tocou no meu braço. É ela? É. Você quer que eu fique aqui do seu lado? Não precisa. Está tudo bem. Ele apertou minha mão, foi buscar mais suco. Continuei conversando com as pessoas, agradecendo os elogios às aquarelas horríveis, rindo das piadas da Dona Beatriz. Mas sentia a presença da Mariana ali no canto, quieta, esperando. Depois de meia hora, quando a maioria das pessoas já tinha ido embora, ela se aproximou. Parou a uns 2 metros de mim. Oi, mãe. Oi, Mariana. Suas aquarelas estão bonitas. Obrigada. Ficamos em silêncio. Ela mexia na alça da bolsa, nervosa. Eu esperei. Não ia facilitar. Eu fiquei sabendo da exposição pela Dona Conceição. Encontrei ela no mercado semana passada. Ela disse que você estava pintando, que estava bem. Eu quis ver. Tá vendo? É, você está diferente. Bem, mais leve. Eu não respondi. Ela respirou fundo. Será que a gente pode conversar? Só uns minutos? Olhei para o Vicente, que estava conversando com a Dalva do outro lado da sala. Olhei para Mariana de novo. Vamos ali fora. Saímos da salinha, descemos as escadas, fomos até um banco na pracinha em frente à Casa de Cultura. Sentamos com um espaço entre nós. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Tinha criança brincando no parquinho, cachorro correndo, gente passando. Eu vim pedir desculpas de novo. Ela começou. Eu sei que já pedi antes, mas eu queria que você soubesse que eu mudei. De verdade mudei. Tá. Eu comecei a fazer terapia. Faz 8 meses. Pago do meu bolso, é difícil com o salário que ganho. Mas eu preciso. A terapeuta está me ajudando a entender muita coisa. Sobre a Viviane, sobre o pai, sobre mim. Fico feliz por você. Eu fiz um curso técnico de contabilidade. À noite, depois do trabalho. Me formei mês passado. Consegui um emprego melhor, numa empresa pequena, mas é melhor que o call center. Ganho 2.100 agora. Aluguei um apartamento de verdade, pequenininho, mas é meu. Você está se virando. Isso é bom. Eu fui no túmulo do pai.
no aniversário de 1 ano da morte dele. Levei flor, fiquei lá conversando com ele. Falei tudo que nunca consegui falar quando ele estava vivo. Que eu estava com raiva, que me sentia traída, que ele devia ter me protegido da Viviane, mas não protegeu. Ela parou, limpou uma lágrima que tinha descido. E eu fui no seu apartamento ontem. Não toquei a campainha, só fiquei na porta. Queria tocar, mas tive medo de você não abrir. Aí a dona Conceição saiu e me viu. A gente conversou. Ela falou de você, de como você está bem, de como você está feliz. E eu percebi que você conseguiu sem mim. Você recomeçou, fez amigos novos, tem um namorado, está pintando, está vivendo. E eu não fiz parte de nada disso. Não, você não fez. Eu sei que eu não mereço, mas eu queria saber se ainda dá tempo. Se a gente pode tentar de novo. Não como era antes, eu sei que nunca vai ser como antes. Mas alguma coisa, qualquer coisa. Olhei para ela, vi a menina que tinha criado ali dentro. Mas também vi a mulher adulta que tinha me machucado, que tinha escolhido outra pessoa, que tinha precisado cair muito para aprender. Mariana, eu te perdoei. Já perdoei faz tempo. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que a gente volta a ter a relação que tinha antes. Eu sei. Você disse na frente de 50 pessoas que eu não era sua mãe de verdade. Você destruiu 28 anos de história com uma frase. Não dá para reconstruir isso. Não do jeito que era. Ela soluçou, abaixou a cabeça. Eu estava errada. Eu estava completamente errada. Você sempre foi minha mãe de verdade. A única. E eu joguei isso fora. Jogou. E agora tem que viver com isso. Mas não tem nada que eu possa fazer? Nada mesmo? Respirei fundo. Olhei para o céu que estava escurecendo. Pensei em tudo que tinha passado. Na dor, na raiva, na solidão. Mas pensei também na liberdade, na paz, na vida nova que tinha construído. Eu posso te oferecer uma coisa. Falei devagar. Eu posso pagar sua terapia. Não o apartamento, não a faculdade, não as contas. Só a terapia. Porque eu acho que você precisa. E porque, mesmo depois de tudo, eu ainda quero que você fique bem. Ela me olhou com olhos arregalados. Sério? Sério. Mas é só isso. O resto você resolve sozinha. Você é adulta, tem emprego, tem apartamento. Você não precisa de mim para sobreviver. Você provou isso. Mas eu preciso de você para outras coisas. Para conversar, para desabafar, para ter uma mãe. Você sempre pode me ligar. Eu vou atender. A gente pode almoçar de vez em quando, se você quiser. Mas não vai ser como antes, Mariana. Não vai ser aquela relação de mãe e filha que a gente tinha. Eu não confio em você mais. E confiança demora para reconstruir. Às vezes, nunca reconstrói. Mas a gente pode tentar. Mesmo que devagar, mesmo que seja pouco, a gente pode tentar? Olhei para ela. Vi esperança ali. Mas não era a esperança de voltar para o passado. Era a esperança de construir alguma coisa nova. Pode, eu disse. Mas nos meus termos. No meu tempo. Se eu quiser parar, a gente para. Se eu precisar de espaço, você respeita. Entendeu? Entendi. Eu aceito qualquer coisa. Só de você falar comigo já é mais do que eu mereço. A gente ficou sentada no banco mais um tempo, em silêncio. Não era um silêncio confortável. Ainda tinha muita dor ali, muita mágoa. Mas tinha também uma possibilidade pequena de alguma coisa diferente. Quando levantei para ir embora, ela perguntou se podia me abraçar. Pensei por uns segundos. Disse que podia. Ela me abraçou apertado. Chorou no meu ombro. Eu deixei, mas não retribuí o abraço com a mesma intensidade. Dei uns tapinhas nas costas dela, como faria com uma conhecida. Quando ela se afastou, limpou o rosto, agradeceu. Disse que ia entrar em contato semana que vem. Eu disse tudo bem. Ela foi embora andando devagar, olhando para trás 2 vezes. Eu voltei para a casa de cultura. O Vicente estava ajudando a dona Beatriz a tirar as aquarelas da parede. Me viu chegar, me olhou com aquela cara de pergunta. Eu balancei a cabeça indicando que estava tudo bem. Ele sorriu, continuou ajudando. Peguei minhas aquarelas, coloquei numa pasta, agradeci todo mundo. A Dalva veio comigo até o estacionamento, perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Ela disse que estava orgulhosa de mim. Não perguntei o porquê, só agradeci. No caminho para casa, o Vicente dirigindo, eu olhei pela janela e pensei em tudo. Pensei na custódia de 2 anos atrás, que acordava cedo para fazer bolo para uma filha que não reconhecia o sacrifício. Pensei na custódia de 1 ano atrás, sozinha no apartamento.
sem saber se ia conseguir recomeçar. E pensei na custódia de agora, que pintava aquarelas ruins, mas pintava, que tinha amigos de verdade, que viajava, que tinha um companheiro gentil que não cobrava, não pressionava, só estava ali, que tinha aprendido que amor próprio não é egoísmo, que tinha entendido que às vezes, para se salvar, a gente precisa deixar os outros caírem. Cheguei em casa, subi pro apartamento, abri a janela. O ar fresco da noite entrou. Sentei no sofá, o Vicente sentou do meu lado, pegou minha mão. Você quer falar sobre isso? Ele perguntou. Não agora, talvez amanhã. Tudo bem. A gente ficou ali, de mãos dadas, em silêncio. Não precisava de palavra, só precisava daquilo, daquela presença tranquila, daquele respeito, daquele carinho sem cobrança. À noite, antes de dormir, fui até o espelho do banheiro e me olhei. Tinha rugas novas em volta dos olhos. Tinha fios brancos no cabelo que teimavam em aparecer mesmo com a tintura. Tinha marcas de expressão na testa. Tinha 61 anos. Mas eu estava viva. De verdade viva. Não só existindo, não só sobrevivendo. Viva! Sorri pro meu reflexo. E dessa vez, pela primeira vez em décadas, o sorriso era verdadeiro. Não era sorriso de quem estava fingindo estar bem. Não era sorriso de quem estava aguentando. Era sorriso de quem estava finalmente, genuinamente, em paz. Apaguei a luz, deitei na cama. Antes de dormir, pensei na Mariana. Pensei em tudo que tinha acontecido. E me dei conta de uma coisa. Eu não sentia mais raiva. Não sentia mais mágoa. Só sentia uma tristeza suave, como quando a gente pensa numa amizade que acabou. Porque era isso. A relação mãe e filha que eu tinha com a Mariana tinha acabado naquele 1º de março de 2 anos atrás. Tinha morrido com aquela frase, com aquele pedaço de bolo. E não ia ressuscitar. Mas talvez, só talvez, pudesse nascer outra coisa no lugar. Não sei o quê. Não sei se ia funcionar. Mas eu estava disposta a tentar. No meu tempo, nos meus termos, do meu jeito. E se não funcionasse, eu ia ficar bem também. Porque eu tinha aprendido a maior lição da minha vida. A gente não precisa de todo mundo para ser feliz. A gente não precisa que todo mundo nos ame. A gente não precisa salvar todo mundo. A gente só precisa se salvar primeiro. E eu tinha me salvado. Fechei os olhos e dormi. Sem pesadelo, sem insônia, sem dor no peito. Só dormi. E quando acordei no dia seguinte, com o sol entrando pela janela e os pássaros cantando lá fora, eu soube, com absoluta certeza, que ia ficar tudo bem, porque pela primeira vez na vida eu estava colocando a custódia em primeiro lugar. E isso descobri, não era egoísmo, era amor próprio, era liberdade, era finalmente paz. Para você que está aí me ouvindo, se essa história tocou o seu coração de alguma forma, considere apoiar o nosso canal. O Pix está no QR Code na tela ou na chave de e-mail no primeiro comentário fixado. Sua ajuda nos permite continuar trazendo novas histórias todos os dias para você. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.